Agora a gente volta para Brasília com a Janaína Camelo, porque ela tem mais informações sobre os desdobramentos da operação da PF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jana, boa tarde novamente. O que acontece agora? Eu sei que todo o material que foi apreendido na casa de Bolsonaro vai passar por perícia, né? Exatamente, Márcia, que é toda aquela prática que acontece, né, dentro de uma investigação, dentro de um inquérito nesse âmbito. Só lembrando que essa investigação, no caso contra Jair Bolsonaro, está dentro daquele inquérito contra Eduardo Bolsonaro, que foi aberto no mês passado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, dizendo que ele tinha viajado para os Estados Unidos justamente com o objetivo ali de trabalhar junto com aliados de Donald Trump, do governo dos Estados Unidos, para aplicar sanções contra autoridades brasileiras, contra autoridades do judiciário brasileiro. Então foi uma petição que foi apresentada dentro desse inquérito. E aí, nessa investigação, Márcia, a Polícia Federal reuniu vários indícios de que tanto Eduardo Bolsonaro como Jair Bolsonaro teriam cometido aí crimes como coação no curso do processo, obstrução de justiça, atentado violento, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, que inclusive é um crime considerado grave, né? E aí, nessa investigação, a Polícia Federal diz o seguinte, que Eduardo Bolsonaro, ele viajou para os Estados Unidos, porque lembrando, ele viajou em março e numa licença, né? Ele se licenciou ali do cargo, inclusive uma licença que está terminando agora, e que a investigação diz que ele viajou com a finalidade de interferir na ação penal 2668, que é aquela ação penal contra o núcleo crucial, que tem como réu ali Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, se aliando ali, que Jair Bolsonaro se aliou ao filho Eduardo Bolsonaro nesse objetivo, e eles então praticando esses crimes que a Polícia Federal aponta. Que mesmo com a investigação em curso, depois que Eduardo Bolsonaro virou alvo de um inquérito no STF, a Polícia Federal diz que essas condutas ilícitas, tanto de Eduardo Bolsonaro, não só permaneceram, como também foram agravadas, e com o auxílio direto do pai dele, de Jair Bolsonaro. E aí a investigação cita ali várias publicações de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, dizendo que apostava assim que os Estados Unidos aplicassem sanções ao Brasil. Tem até uma publicação dele dizendo que o poder judiciário aqui no Brasil seria um risco à democracia brasileira. E aí a investigação diz o seguinte, que o ápice dessas condutas criminosas praticadas tanto por Eduardo como por Jair Bolsonaro ocorre a partir das primeiras declarações de Donald Trump, dizendo que Jair Bolsonaro seria uma vítima de uma perseguição política dentro do julgamento aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal. Foi uma declaração de Donald Trump, relembrando, no último dia 7. 2 dias depois, aí veio o anúncio da medida de 50% de tarifa em cima dos produtos brasileiros que chegam ali aos Estados Unidos. Então, a investigação diz o seguinte, que depois dessa primeira declaração de Trump, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro agradeceram o posicionamento do presidente dos Estados Unidos, então colhe várias postagens, publicações nas redes sociais, disse que também Jair Bolsonaro aderiu à mensagem de Trump, atentatória à soberania brasileira e à independência do judiciário, e passou a instigar os seus seguidores contra o poder judiciário. E aí Jair Bolsonaro confirmou que um dia antes do dia 7, dessa primeira declaração de Donald Trump, defendendo Jair Bolsonaro, ele se reuniu, no dia 6, ele se reuniu com o conselheiro do Departamento dos Estados Unidos, o Ricardo Pita, a portas fechadas, e logo depois dessa reunião ele disse nas redes sociais, abre aspas, o alerta foi dado, fecha aspas, e abre aspas, aos poderes que hajam com urgência apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional, fecha aspas, e na sequência veio a medida, o anúncio de Donald Trump com a taxação de 50% em cima dos produtos brasileiros. Então, uma investigação bem extensa da Polícia Federal, citando vários indícios, escolhendo vários indícios de que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro teriam cometido esses 3 crimes. Coação no curso do processo, obstrução de justiça e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Márcia. Obrigada, Jana, pelas informações. Eu vou conversar com o Bruno novamente. Bruno, o processo todo vai ter julgamento ainda, né? Já tem data marcada? A gente ouviu aqui várias entrevistas, agora
tem esse tempo de 15 dias que já está correndo, inclusive para eles se manifestarem essas alegações finais. A expectativa é de iniciar o julgamento lá em setembro. Qual era realmente esse cuidado dos investigadores da Polícia Federal e também até do Supremo Tribunal Federal? Não estabelecer, não decretar um pedido de prisão de Jair Bolsonaro antes desse julgamento. Ou seja, eles aguardaram, esperaram até agora para usar uma tornozeleira e não fazer um pedido de prisão imediatamente. Qual é o receio? De ter algum espaço ali, alguma coisa errada. Eles querem amarrar muito bem. Diante disso, o documento, esta decisão do ministro Alexandre de Moraes, autorizando uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira. Ela vem muito bem fundamentada, amarrada, com uma série de comprovações de financiamento de Jair Bolsonaro ao seu filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, de rede social, de informações que eram compartilhadas. Então, o receio da Polícia Federal e também de alguns auxiliares do Supremo Tribunal Federal é de acelerar esse ritmo, de estabelecer um pedido de prisão antes do julgamento. Então, só lá em setembro, no finalzinho do mês, que nós vamos ver, então, uma sentença, um resultado. Agora, a oposição já entende que se esses envolvidos no 8 de janeiro já receberam cerca de 11 a 15 anos de condenação, isso já foi um sinal, uma régua de que Jair Bolsonaro, que é considerado como um chefe, o líder de uma organização para atacar o Supremo, o Palácio do Planalto, o 8 de janeiro, não será condenado a menos de 15 anos de prisão. Márcia. Bruno, vou abrir agora a conversa para os nossos comentaristas, a Ana Beatriz Rich e o Acácio Miranda, começando pelo Acácio dessa vez. O que a gente vê, então, é essa manifestação geral agora de parte da direita, de parte do governo também. Como vocês analisam os próximos passos? E uma pergunta também que eu queria te fazer, Acácio. Será que Bolsonaro não deu munição para o inimigo quando ele fez aí várias declarações, quando o filho dele também, Eduardo, fez muitas declarações em apoio a Donald Trump? Acho que o Eduardo, Márcia, deu muita munição. Primeiro, pela postura dele e todas as publicações e todas as entrevistas que ele deu nos últimos tempos. E ele foi além do apoio ao Donald Trump, porque fosse só o apoio ao Donald Trump, ele estaria agindo dentro das 4 linhas. Existem algumas razões que provam o excesso cometido pelo Eduardo Bolsonaro. Primeiro, o apoio ao tarifaço. Não foi só um excesso jurídico, mas foi um excesso político. Em segundo lugar, também ele fomentou que Donald Trump estava bravo com o Supremo Tribunal Federal, que Donald Trump estava bravo com o governo brasileiro, e ao tomar este tipo de atitude, ao exaltar este tipo de atitude, ele atenta contra a própria soberania do Brasil. E isso, se nós olharmos para a legislação em relação a qualquer cidadão, e quando nós lembramos que ele é deputado, corresponde a um crime e corresponde a uma conduta agravada em relação a ele, que pode levar até a cassação do seu mandato. E a situação do Eduardo é tão peculiar, é uma situação tão complexa, que nós acompanhamos no dia de hoje inúmeras manifestações em prol do seu pai, Jair Bolsonaro, mas eu não vi ninguém saindo em favor de Eduardo Bolsonaro. Ana, você acredita agora que os aliados e o próprio Bolsonaro devem mudar de tom nas próximas falas ou vai ser pior? Eles devem piorar ainda mais a situação? Márcia, eu acho que pelo teor da entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu hoje, eles não vão amenizar o tom. Pelo contrário, eles vão insistir mais do que nunca nessa narrativa de perseguição política. Veja, nos últimos dias estamos vendo muitas manifestações que vão muito além de uma questão que envolva o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como o Acácio comentou, o Eduardo Bolsonaro se colocou favoravelmente a uma tarifa de 50% nos produtos brasileiros. Isso afeta diretamente milhares de pessoas. Isso afeta de forma significativa a nossa economia. A partir do momento em que você verifica que está sendo colocado um interesse particular, pessoal,
da sua família, ali da família Bolsonaro, acima de todo o bem-estar econômico do país, nós temos um problema seríssimo e vemos que não existe limite. E a Cássio, obrigada. Inclusive, sobre o que a Ana falou agora há pouco, o Flávio Bolsonaro chegou a postar numa rede social hoje pela manhã que o justo seria que Donald Trump suspendesse a taxa de 50% sobre as importações e metesse, nas palavras de Flávio Bolsonaro, sanção individual a quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer o próprio ego. É claro que aqui ele se refere ao ministro Alexandre de Moraes. Então, o próprio Flávio já não se mostra a favor da taxa dos 50%, mas sim de uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes. E tivemos também mais pronunciamentos aqui nas repercussões dentro do Senado, do Congresso também. A gente vai abrir aqui na nossa tela uma delas, inclusive, do senador Lindenberg Farias. Ele postou nas redes sociais o seguinte: a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impor recolhimento domiciliar noturno e tornozeleira eletrônica a Bolsonaro é uma resposta firme a reiteradas ameaças à justiça e à ordem democrática. A medida é necessária para proteger o processo penal e impedir articulações golpistas em curso. Então, fala de Lindenberg Farias. Eu quero chamar primeiro o Bruno para comentar essa fala. Por favor, Bruno, com você. A gente vê aqui também, já, Márcia, que Lindenberg, ele é também autor de um requerimento enviado para o Supremo Tribunal Federal, junto com o deputado Rogério Correia, sobre usar a tornozeleira eletrônica, o que hoje foi aplicado ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Lindenberg Farias está fazendo, às vezes, então, do governo, de se manifestar. Além disso, lá no Congresso também, exigindo a cassação de Eduardo Bolsonaro, que não será algo imediato. Ou seja, nesse final de semana completam os 4 meses. Mas essa cassação não é imediata. O que diz o regimento interno da Câmara dos Deputados? Ele ainda ficará ausente e haverá uma contagem regressiva sobre a ausência, como se fosse numa universidade, o número de faltas. Esse número de faltas, de ausências nas sessões, é o que vai levar à cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, que também é um servidor federal. Ele é da Polícia Federal. E aí, se ele ficar fora do mandato, ele será chamado para ocupar o seu cargo como servidor. Aí há conferir como será então, se ele também será excluso do serviço público como servidor após sair do mandato na Câmara dos Deputados. Márcia. Alguns desdobramentos que devem acontecer, então, nos próximos meses. Essa situação do Eduardo e também o julgamento do próprio pai de Bolsonaro a partir de setembro, né? Bruno, mais algum bastidor por hoje? Eu sei que foi um dia bem tenso aí, você vai ter que continuar fazendo a sua apuração, mas a gente encerra a nossa participação hoje com você aqui em tempo real. Agora, esse olhar é sobre encerrar o expediente, né? A saída de Jair Bolsonaro, voltar para a sua residência, para este condomínio, fica a cerca de 20 quilômetros aqui do plano piloto da esplanada dos ministérios até onde é esse condomínio. E se ele vai receber visitas, se alguém vai lá visitar Jair Bolsonaro, é importante ressaltar que os investigados também não estão autorizados a ter nenhum contato com Jair Bolsonaro e nem ele mesmo usar as redes sociais, algo que é muito de rotina de Jair Bolsonaro utilizar, ou seja, a partir de agora, nem mesmo repostar nada que venha dos Estados Unidos nas suas redes sociais. Vamos ver se isso deverá acontecer conforme exigiu o Supremo Tribunal Federal. Ótima sexta, Márcia. É ótima sexta, Bruno. Inclusive, ele pode sofrer mais sanções, né? Se ele descumprir essa ordem. A gente vai continuar acompanhando. Obrigada, parabéns aí pela cobertura de hoje, né? Extensa, e a gente continua por aqui. Obrigada, meu amigo. Parabéns pelo trabalho.